sabe? Ai, que legal. Então, muito boa tarde, gente, né, que vai me escutar. Hoje a gente vai fazer aqui uma mentoria com a Cristina, e ela, assim, ela é uma pessoa que eu estava dizendo agora a ela, eu apostei demais, porque quando eu vi o feeling dessa alma, eu disse, essa vai pegar o meu método, baralho sistêmico, com as constelações, ela vai dar show no Equador. Fala aí, Cris, um pouquinho. Vamos conversar aqui como se a gente tivesse normal, aí assim você falar, depois eu já entro na teoria do baralho sistêmico, da mentoria que você está fazendo comigo, certo? Tá Pode certo. falar. Que eu estava falando para você hoje, né? É assim, Sim. As constelações, a gente descobre coisas, né? Sim. E eu tenho descoberto com os meus clientes coisas que eles ficam boquiabertos. Tipo, eu não conheço as pessoas, então entra a pessoa na primeira sessão. Exemplo, tenho uma cliente, né? Todos eles são lindos. E ela chegou com a intenção de separação do marido. Sim. Acabou a Ela última queria sessão. constelar isso, queria constelar a separação. Ela já queria separar do esposo, ela já estava brava com a vida, né? E a primeira constelação a gente falou, então, vamos lá, vamos constelar a relação com o esposo. Só que aí ela acaba descobrindo por que a briga, né, entre aspas, com o esposo. O que ela vinha trazendo. Hoje é outra mulher totalmente, né, feliz, alegre, está arrumando a situação com seu marido, já não quer se separar, enfim. Eu acho assim, Elisângela, eu não sei como é, né? Você está na constelação, a gente usa a intuição um pouco, a gente escuta, né, o cliente e tal, mas eu acho que o baralho sistêmico te abre muita informação que te dá e você fala, espera, né? Eu falo isso, eu vou perguntar, eu já descobri. Com jeitinho, né? Eu já descobri, tipo, olha, tem alguém que trabalha aí como, sabe, como se fosse um escravo, porque você não sabe se a pessoa, né, vai se chatear tal, e a Cristina, a minha mãe era negra. Acabamos descobrindo, tipo, bebês também fora do sistema, doenças, enfim. Ou seja, eu estou apaixonada e é o que eu faço agora, é só leitura mesmo. Muito bem. E quando ela trouxe, quando você perguntou sobre se tinha alguém, né, que trabalhou como escrava, alguma coisa, foi porque ela trouxe a carta desse homem? Foi ele. Desse homem, né? Foi. Certo. O arquétipo dele é muito forte, né? Porque ele é a justiça. Isso. Eu não sei se tem na apostila, Cris, mas se não tiver, depois você acrescente. Ele, além de ser a justiça, né? Porque tem essa estrutura do negro, né? Essa força do negro que vem de longe com o escravo, com a luta para poder ser reconhecido como ser humano, ter posse de alguma coisa, como também o advogado. Então, essa carta puxa muitas pessoas que escolhem ela, ou são advogados, ou, vamos supor, eu vim constelar uma relação com o meu ex. Aí, se puxar ela, o cara era advogado, entendeu? E sai. A pessoa te fala. Diga, pode falar. A pessoa te fala, você descreveu a minha mãe, você descreveu o meu pai, né? O que eu faço, já não muito, né? Mas no começo eu tinha as fichas. Então a pessoa estava me falando, eu estava lendo a ficha, né? Na apostila do método, né? Do baralho sistêmico. Sim, exato, para ver por onde, né? Até que você começa a ver que a carta conversa com você. Que legal. E agora você nem precisa mais olhar a apostila do baralho, você já decora, você já tem, sabe, de todos, né? Já tenho, e já quando sai eu falo, porque uma só carta, tipo, né? Você pode ver se é herança também. Sim, pode ser justiça em herança com ele, né? Pode. Aí você já descobri também, não tem alguma coisa com herança, tal. Sim, a briga é com herança, aí você fala, gente, então não foi pela justiça, não foi porque tem alguma pessoa de cor na tua família, senão que aqui é por herança. É impressionante, ou seja, sem a pessoa falar, você consegue, né, dar naquela cena uma... Vamos dizer assim, eu consigo descrever sem conhecer a pessoa. Sem conhecer o sistema da pessoa, é maravilhoso. Essa carta, Cris, ela firmou esse homem como a justiça,
com uma constelação que eu fiz de um rapaz que ele não conseguia, né? Aqui eu já estou entrando um pouco na mentoria também, mesmo você já conhecendo os 54 arquétipos que tem aí no baralho sistêmico, então o rapaz não conseguia sustentar namoradas. Um rapaz bem-sucedido na vida, tem sua empresa, mas rodava muitas mulheres porque vinham com... Depois de um certo tempo, acabava. E aí ele trouxe essa carta com uma carta, porque eu usei a técnica, né, uma das 6 técnicas do método, porque ele e a dificuldade de sustentar relacionamento, aqui ao lado, uma mulher, olhando para ele. A mãe é aquela mulher de azul, que ela tem muitos abortos na família. Aqui tem um coquezinho na cabeça, sabe? Deixa eu ver se eu acho ela. Triste, eu acho que é. A mulher triste, exatamente. Então, ele e essa mulher triste olhava para ele. Então, como ela olhava para ele e ele olhava para frente, aí eu usei aquela técnica, o que tem lá na frente, que essa relação não anda, né? Essa mulher aqui, ó. Ela mesma. Aí o que tem lá na frente era isso. E aí, como ela tem um arquétipo de também ter passado por vários abortos, ou a ancestralidade ter passado por abortos, ou morte de crianças no parto, aí eu perguntei, sua mãe teve alguma criança que morreu na sua família de forma inesperada? E ele nem trouxe uma criança com os olhos fechados, um bebê morto, mas eu vi a morte através desse arquétipo. Aí ele falou, sim, a minha mãe foi ter meu irmão, eu tinha mais ou menos 7 anos, e aí a bolsa estourou, meu pai levou ela para o hospital. Quando chegou lá, o médico tinha que decidir entre ela e o bebê. E só que o pai dele, ele foi com o pai dele para esse hospital. Ele ficou na antessala com o pai, enquanto a mãe entrava, porque ele era pequeno, estava só em casa, não podia deixar ele só. E aí a mãe entrou para o parto. E ele disse que naquele instante ele se ajoelhou e pediu a Deus para salvar a mãe dele. Então o bebê morreu. O que é que esse irmão tinha? Uma culpa imensa, né? De dizer, nossa, eu matei meu irmão. Então, olha que coisa, né? Eu vou colocar aqui como se, deixa eu ver uma carta aqui de um homem. Vamos imaginar que foi esse daqui, mas não foi, não. Foi outro. Eu vou só baixar aqui para você ver. Então, ele colocou assim a dificuldade de sustentar e aqui essa carta veio para frente. E aí eu disse assim, então diga aqui, olha que isso não é fácil da gente dizer essa frase. Diga, meu irmão, de alguma forma foi justo a decisão de minha mãe ter ficado. E quando eu disse essa frase, eu lembrei de uma vez que eu estava num evento com Bert Hellinger, aqui em Brasília, inclusive, e ele falou disso. Ele disse assim, na hora de um parto, se um filho ou a mãe está em risco de vida, quem deveria realmente ser salvo? Aí Bert disse a mãe, porque a mãe tem possibilidade de sustentar mais. Vida. Exatamente, sustentar. Eu estava assistindo hoje a classe da... do estudo do livro. Por isso está na ponta da língua. Muito bem, perfeito. Então, Cris, tem isso, né? Assim, ele trouxe essa carta porque ele precisava escutar. De alguma forma, eu não sei explicar, mas foi justo minha mãe ter permanecido vivo, em detrimento daquela morte daquele menino, né? E esse rapaz estava com dificuldade porque ele estava com culpa, uma culpa imensa de ter pedido a Deus que o irmão morresse e a mãe ficasse. Nossa. Quando eu trouxe essa teoria, ele deu uma relaxada, sabe, Cris? Deu uma respirada, sabe? É que é assim, né? Agora que você está falando disso, olha só, gente, é muita coisa. A cliente vem para constelar. O problema é que ela tinha se estancou no trabalho. E a gente começa a constelação, e daquelas que eram as primeiras ainda, né? E falava, gente, e agora? Eu já não lembro as cartas como saíram, mas a história foi que no ano que ela perdeu o trabalho, foi o ano que a irmã dela foi violada. Só que esse ano, né, que a gente fala, mas o que tem isso que ver? Aí a gente vai para trás. Começamos a abrir a cena na constelação,
E ela, a minha cliente, foi abusada de pequena. E vem a irmã, né? Com o problema da irmã, é justo naquele ano, porque aí a gente começa a colocar a situação para mostrar, né, por que está acontecendo isso. Você descobre muita coisa, Elisângela, mas assim, é infinito. Eu acho que eu vou começar a escrever o que vai acontecendo, porque depois você acaba esquecendo, né? Sim, escreve. Você pode fazer até um livro, sabe, Cris? É muito lindo. O lindo é tipo assim, no final de cada sessão, eu já sei onde foi o resultado. Quando eu sinto assim, sabe, tipo, bexiga, a pessoa fica... Aí eu falei, deu, liberou, conseguiu. É muito lindo. A gente consegue sentir que a alma do paciente fez sentido para a alma, né? Isso. Através desse método, né, Cris? Muito massa. Cris, é o seguinte, então vamos lá. A gente vai aqui fazer mentorias, né, com a Cris sobre o método baralho sistêmico. Apesar que é uma aluna que já é consteladora, que ela sabe demais trabalhar com o método baralho sistêmico, como eu estou aqui para depois gravar no YouTube. Então, esse livro aqui, foi eu que desenvolvi esse livro para poder patentear o meu método. Então, é um livro técnico, gente. É baralho sistêmico, método com bonecos para constelação familiar. E daí, esse método, eu desenvolvi 54 arquétipos e 6 técnicas que facilitam demais o constelador, a consteladora, chegar na cena exata que faça sentido para a alma do paciente. Porque, sabe, Cris, eu fico olhando assim, eu estou aqui há 10 anos trabalhando com as constelações familiares, eu vou começar a patrocinar agora, mas eu não patrocino no Instagram, não patrocino no YouTube. E eu gosto de dizer isso porque eu acho isso o top. Assim, eu vivo de indicações. 10 anos que eu vivo de indicações, não é? E o paciente volta, o mesmo paciente. Eu tenho um paciente em 2016 que muda o número e liga para mim, Eli, anota aí meu novo número e coloca na comunidade de avisos. Então, assim, por quê? Porque o método faz você chegar de forma precisa na dor do paciente. E é isso que eu quero com os meus alunos, né? Que todos possam viver, se é assim que cada um deseja, que possa viver das constelações fazendo sentido. Mas que tenha nas constelações um campo teórico. Nossa, eu fico olhando assim, e no livro eu trago todos os campos teóricos que eu vejo através das constelações e do meu método, como campos morfogenéticos do Hubert Sheldrake, o psicodrama, a fenomenologia, né, do espírito, as leis do amor de Bert Helling, as consciências. Então, a constelação, para quem pensa que é assim, ela só teve apenas uma intuição, e aí a coisa foi sozinha, do nada, não é assim. A constelação, ela tem passo a passo para poder você fazer o processo de frases, soluções e curar. Não é assim do nada, não é apenas uma coisa que nem você, como consteladora, sabe onde é que vai dar. Não é isso. Eu até um dia, até o último dia que eu viver, eu vou estar dizendo isso. Bert Helling deixou um campo extremamente teórico, né, para a gente poder olhar essa parte teórica e quem sabe aí, quiçá no futuro, as constelações vai ser, sim, uma graduação. Eu tenho muita fé nisso. No futuro, você é graduada em quê? Eu sou graduada em constelação familiar. Nossa Senhora, vai coisa ser linda, top, né? Porque eu fico dizendo isso a todo mundo, porque antigamente a psicopedagogia era o caos, né? Ninguém queria, os próprios psicólogos foram contra a psicopedagogia. Eu estava, na época, dentro de uma universidade fazendo especialização em psicopedagogia, e o curso foi ameaçado de parar, porque ele não tinha validade, olha mesmo. E aí foi moído para cá, coisas contra a dossiê contra a psicopedagogia, foi aquele moído, mas a gente conseguiu se formar. Eu sou especialista em psicopedagogia. Hoje, o que é que está dentro das universidades? Curso de graduação em psicopedagogia. Então, eu não sei se a gente vai estar viva, eu espero que sim, mas eu tenho certeza
que ainda vão fazer uma graduação em constelação familiar, porque é uma linha da psicológica, é uma linha de investigação psicológica da psique humana. Então, as pessoas vão conseguir chegar, assim, nesse campo teórico imenso e profundo que são as constelações familiares. E daí, Cris, eu vou aqui... Eu sei que você já deve ter ido lá na plataforma e estudou os 3 primeiros meses daquelas aulas. Estudou que ali é detalhado o método lá na plataforma com as aulas gravadas. Uhum. Eu acredito que você foi. Se não foi, vai lá depois e estuda módulo 1, 2 e 3, que são os principais módulos sobre o método baralho sistêmico, certo? Então, mas, de qualquer forma, aqui eu vou começar do início para você poder trazer, trazer mais esse campo teórico do método em si, do método baralho sistêmico. Ok? Uhum. Eu vou começar bem do iniciozinho, vamos fazer aqui, nós vamos ter quase 2 horas aqui de mentoria, eu vou trazer aqui simulações de cenas, para que você leia a cena passo a passo, e eu supervisionada por mim, ok? Eita! Aqui o negócio... Meu Deus! Eu só largo o osso depois que eu vi que está tudo fluidinho. Então, ó, só aceito uma mentorada minha, vim para poder passar aqui pelo test drive, né? Então, assim, eu quero ver você constelando. Essa mentoria, a gente vai ter várias etapas, tá, Cris? Tem essa etapa aqui um pouco teórica hoje, e tem a etapa, como são 20 encontros, então tem a etapa teórica, tem a etapa que eu faço simulações de cena, que eu chamo de prática, aonde eu vou fazendo, explicando passo a passo, e tem outra etapa que você vai lendo essas cenas comigo, e chega numa última etapa, que é o quê? Você escolhe uma pessoa, ou eu escolho uma pessoa que você não conhece, para vir constelar aqui, você constela essa pessoa na minha frente, supervisionada por mim, certo? Uhum. Então, assim, se você já trabalha com método baralho sistêmico, agora que seu consultório, ó, vai lotar. E eu desejo isso para você. Amém. Essa sorte. Essa sorte, né? Então, vamos lá. Trazer um pouquinho da teoria aqui. Eu vou montar uma cena aqui. Essa cena, daqui a pouco, a gente vai trabalhar em cima dela, tá? Deixa eu colocar assim, virada para você não ver. Aqui, daqui a pouco, a gente trabalha. Então, a primeira coisa que eu trago dentro do baralho sistêmico são teorias que eu peguei um pouquinho da física quântica, eu trouxe um pouquinho da minha prática de consultório, de constelação familiar. Eu tenho 10 anos, Cris, na prática das constelações familiares. E esse campo também, como filósofa, todos nós somos filósofos, né? Eu vou me considerar assim também, esse campo quântico que foi me trazendo os insights e que eu disse, é assim. E daí, depois eu vi isso na teoria do Amit Goswami. Então, assim, tem um livro aqui, eu quero até mostrar para você, sabe, Cris? Que esse livro, ele é assim, para mim, para onde eu vou, eu ando com ele, que é essa daqui, ó. Amit Goswami e Sunita Patani, acho que é assim que se lê, tá, gente? É assim, ó, Psicologia Quântica e a Ciência da Felicidade. Depois eu mando para você uma foto dele. Esse livro, nessa parte aqui que eu marquei, gente, é simplesmente... E eu vim conhecer o Amit o ano passado, né? Assim, eu já conheci, olhava, não vou ter tempo de fazer isso agora, mas assim, me debruçar para os estudos dos livros dele o ano passado. Então, tem uma parte aqui que parece até que ele já conhecia o baralho sistêmico, e aí ele está lá, né? Eu falei, caramba, isso aqui é muito igual ao meu método. Muito, uma parte teórica, não o método em si. O método em si foi tirado da cacholinha mesmo, da cabeça. Não peguei de teoria nenhuma. Eu vou só abrir um parênteses aqui. Eu acho interessante, assim, às vezes, alguns campos espirituais vão se abrir e eles escolhem, eu fico pensando que o campo espiritual, os mentores, os anjos da guarda, os guias, eles escolhem pessoas, eu vou usar esse termo assim, ó, analfabeta.
sabe? Que está limpinha a mente, né? Ah, ela não tem teoria, então vamos pegar a Elisângela, que não tem teoria, e vamos introduzir esse campo aqui. Quando isso aconteceu, eu realmente era aqui, ó, não tinha nada de Jung na minha teoria, no meu campo intelectual, nada de Jung, nada da física quântica. E quem me despertou para isso, só para você ter uma ideia que isso é verdade, quem me despertou para isso, há 2 anos atrás, foi uma aluna minha, uma aluna que é especializada na teoria do Carl Jung, em fenomenologia, né? Fenomenologia não, nos arquétipos. E eu estava dando uma formação aqui em Brasília e ela falou assim, Eli, essas cartas que você chama de arquétipo, você sabe o que é arquétipo? Eu disse, eu sei, é aquela imagem que todo mundo vê igual. Eu disse assim, ela falou, você criou arquétipos, você está baseada na teoria do Jung. E eu falei, como assim? E aí eu fui estudar a teoria do Jung até conseguir fazer esse livro, né? Por conta dessa aluna. Então, quando eu estou trazendo todo esse campo teórico para você, o que é que eu estou querendo dizer? Que o baralho sistêmico, ele, além de ser esse campo experimental de prática das constelações, ele foi um campo onde eu, com a minha intuição, com a minha inocência mesmo, captei do universo, nesse vácuo quântico, teorias, arquétipos. Então, eu captei do universo 54 arquétipos da psique humana, eu chamo assim, tá, gente? Que hoje fazem sentido aonde quer que a pessoa esteja trabalhando com baralho sistêmico. Né? Você mesma do Equador me deu vários relatos aqui de usar o baralho sistêmico e dá certo. Pessoas na Inglaterra já fizeram isso, pessoas em Portugal já fizeram isso, aqui no Brasil, diversas cidades, né? E aí, né, eu trazendo essa veracidade que o baralho sistêmico ele traz esse campo tão preciso, eu fui a escrever o livro para poder patentear. Então, hoje, o método baralho sistêmico ele é patenteado. Cada imagem dessa, a cor das roupas são patenteadas, sabe? Tive que detalhar tudinho no projeto que eu fiz para poder patentear. Então, Cris, o que é que acontece? Eu saí desenvolvendo uma teoria que é assim, o nosso cérebro, ele só tem dentro dele 2 coisas. Essa aula aqui é super importante para você. 2 coisas, imagens e sentimentos. A gente poderia dizer que isso é a física quântica, eletromagnético. Eletro é o coração. Sentir. O ser humano, ele é sentimento. Ele é coração. Primeiro órgão a formar na barriga da mãe, depois de 21 dias, de confirmar que aquela mulher fecundou um ser, é o coração. Não sei se você sabia disso. O coração é o primeiro órgão a ser formado no útero materno. É o único órgão humano que não tem câncer. O coração não tem câncer. Não atinge nele o câncer. Ah, eu morri de câncer no coração. Nunca vai existir isso. Entendeu? Então, nós somos eletromagnético. Sentir. Esse sentimento é o que me conecta à grande energia cósmica. Então, se eu sou sentimento e tenho um cérebro, né? Aí trazendo um pouco da teoria do Amit, então tem um cérebro, esse cérebro, a consciência não está localizada no nosso cérebro, ela é uma coisa a par do nosso cérebro, pelo menos é teoricamente isso, né? Não se consegue comprovar, mas ele é a par do nosso cérebro, a consciência ele é uma grande memória de fatos que a gente vai absorvendo e transformando isso em consciência, depois das consciências, nas nossas atitudes. Então, o que é que eu fiz dentro do método baralho sistêmico? Eu comecei a observar que as cenas que ficam em 2 cantos, ou no inconsciente ou na consciência.
Lembra daquele desenho que tem o iceberg, que a pontinha do iceberg é a consciência e para baixo é o inconsciente? Ali, dentro daquele inconsciente, está composto lá bilhões e bilhões de cenas que a gente guarda da experiência da nossa existência. Olha que profundo. Então, vamos dizer que essas cenas, elas podem ser, né, para quem assim acreditar, de outras vidas. Elas podem ser cenas intrauterina, do tempo que eu fiquei dentro da barriga da minha mãe, 9, 7, 6 meses, tem memórias lá afetivas, cenas da minha experiência direta com a minha mãe e com meu pai, cenas transgeracionais, ou seja, outras gerações, entendeu? Até 7 gerações para trás, Bert Helling viu que nós podemos captar cenas através da memória sistêmica familiar. Então, você imagina a quantidade de cena que um só ser humano tem dentro dele. Isso é uma parte da teoria do baralho sistêmico. Aí acontece. Aí eu fui e perguntei para a vida, né? Eu constelando lá, desde 2015, eu perguntei, meu Deus, e como é que essas cenas são formadas dentro da gente? Eu queria saber, só que eu não fui para os livros, não. Sabe uma menina curiosa? Eu fui para a minha curiosidade. E tudo que a gente pergunta com sentimento ao universo, o universo traz resposta. Eu sempre fui muito questionadora. E daí eu perguntei como é que essas cenas se formam lá dentro da cabecinha das pessoas. E aí eu comecei a observar, por N situações que os pacientes me traziam, eu via que a pessoa, ao relatar um fato, ela ainda estava presa lá no passado. E, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Uma mulher uma vez chegou no meu consultório e disse assim, Eli, quero constelar porque eu fui traída. E eu, eita, eu adoro constelar mulher traída, tá, gente? Porque eu boto para descer. Aí eu fiz, tá bom, vamos constelar. Quando chegou na cena que eu fui fazer ela conversar com a atual do marido, que foi o motivo da traição e da separação, aí ela olhou assim e fez, ai, mas eu não queria falar com ela, porque sabe como é que foi que eu descobri que eles estavam juntos? Eu saí do meu trabalho mais cedo, disse, eu vou fazer uma surpresa ao meu marido. Quando eu cheguei em casa, aí eu fui abrir a porta, a chave que eu coloquei estava meio ruim de abrir, aí ela ficou 5 minutos nessa chave, relatando. A chave era prateada, ela estava virada para cima, e a maçaneta da porta estava dura, e a porta é de madeira, de cor tal. Eu comecei a observar, tal, e ela relatando. Depois que ela disse que abriu a porta, aí ela vai, a televisão estava ligada, ela foi lá e desligou a televisão, e aí eu fui com ela, e ela disse que começou a subir os degraus, ela viu uma cueca no degrau, disse, o que é essa cueca? Do meu marido. Aí subiu, viu uma roupa dela. Oxe, minha roupa. Aí subiu. Quando ela abriu a porta do quarto, que o marido estava lá com a vizinha, em cima da cama, tendo relações, ela viu que era o lençol que ela comprou lá em Dubai, que custou $1 milhão, e começou a dar detalhes da cena. Detalhes. Quando eu olhei para essa mulher, ela estava possuída de raiva. Possuída. Então eu disse, meu amigo, esse cérebro dessa mulher está lá. Não está aqui. Ele está preso lá. Então, eu comecei a observar que aí também culmina com em um dos seminários de Bert Helling, que ele fala, não, na constelação não tem essa fala. Essa fala detalhada, ela só fixa a cena no cérebro. Quando o Bert disse isso, eu falei, então essa mulher está lá no passado. Aí foi onde eu cheguei a uma teoria que depois eu vi nos livros, né? O nosso cérebro, ele é atemporal, não tem tempo. Quem é que diz para o cérebro em que tempo eu estou? Se é no passado, no presente ou olhando para
para o movimento de ampliar o meu presente, para a gente não chamar de futuro, porque no futuro não precisa se preocupar. São nossas águas internas, nossas emoções. Então, quando ela fala, detalha a maçaneta da porta, a roupa na escada, e nananana, o lençol de Dubai, nananã, isso são as águas delas, a narrativa que sai pela boca dela. E essa narrativa volta pelos ouvidos, se instala novamente no cérebro, e o cérebro diz, ela está lá. E o lá naquele tempo, quantos anos, eu perguntei a ela, quantos anos você está separada? Que eu tinha certeza que fazia nem um mês. Ela dizia, vai fazer 25 anos, Elisânia, que ele fez isso comigo. Então, eu disse, ela está no cérebro, na memória, nas fotos de 25 anos atrás. Então, eu criei uma outra teoria que diz o seguinte, eu digo criei porque, enfim, deve ter aí algum canto, né, no universo. É o seguinte, as nossas percepções é quem constrói as cenas internas. Então, voltando para puxar o gancho. Se eu sou o sentimento, basta sentir para eu poder me conectar com a força da vida eletromagnética. Quando eu chego no cérebro, vai depender o que tem aqui nas cenas, nas fotografias que tem na caixinha, em várias caixinhas. Eu imagino que o cérebro é um grande corredor com várias caixinhas de foto. Caixinhas de medo, caixinha de aflição, de culpa, de traição, várias caixinhas. E aí, quando uma coisa acontece, a gente recorda a foto, joga aqui nessa caixinha de medo. Então, eu comecei a observar que a gente capta as cenas, além da experiência das relações, né? Porque a relação é fundamental para a nossa existência, as relações, a gente capta pelas nossas percepções. Então, o olhar, os 5 sentidos de vida, olhar, ouvir, o olfato, o paladar e o tato, que é a pele. E aí também tem uma outra percepção que eu coloco, que é a nossa intuição. A nossa intuição, parafraseando Gasparetto, ela é o bicho que tem dentro da gente, é a força que diz assim, não vai pelaquela rua que eu estou sentindo uma coisa ruim e ali. E depois você vai pela outra e você fica sabendo que naquela rua houve um acidente, alguma coisa assim. Então, essa percepção é de fundamental importância para o ser humano. Porque nós somos espírito, estamos ser humano, mas somos espírito, somos consciência, o nosso processo é consciencial. Então, olha mesmo o que é que acontece. Na hora que a criança, 6 anos, você imagina aí uma criança com 6 anos comendo lá a sopinha dele. E aí ele escuta o pai chegar alcoolizado, derrubando as coisas, ele contrai a emoção dele e cria um sentimento. Que sentimento ele vai ter? Medo. Pelo medo, ele não vai ter coragem nem de levantar a cabecinha e espiar o que está acontecendo, porque pode sobrar para ele. Ele congela no medo e o ouvido é como se crescesse, o pai passa por trás, vai lá no quarto, bate na mãe, empurra, a mãe grita e sai batendo nele, ele batendo na mãe, e ele escuta o pai correndo por trás dele, passa e vai embora. Na hora que o ouvido, a audição, escutou esta cena, ele pegou a emoção do sentir, o medo, jogou com a cena do ouvido e jogou para a cabeça, para o cérebro. Isso foi uma experiência de vida que ele teve. Então, quando ele faz isso aqui são coisas que eu digo, cria um balãozinho aqui em cima. E aí ele vai escrever com a caneta da vida. Homens são maus e mulheres frágeis. É a experiência que ele teve. Da mesma forma que você olhou para sua mãe disse, você é uma burra. Você olhou, usou a visão e o ouvido. Você introjeta aquela palavra, traz o sentimento de raiva e cria a autoimagem. Eu sou uma burra.
eu sou devagar, eu sou preguiçosa. Então, essas cenas vão entrar para o cérebro humano e formar a consciência daquele ser. A consciência. Então, é por isso que é de extrema importância a gente, pelo menos até 7 anos, a gente dá estrutura emocional para os nossos filhos, estrutura de vida, de casa organizada, de hábitos, de boas alimentações até 7 anos, porque é quando ele forma o self dele. Então, pelo baralho sistêmico, as cenas são formadas através de quê? Das experiências e através das percepções. E uma coisa que eu observei no baralho sistêmico, e assim, eu digo baralho sistêmico que veio desse campo da prática das constelações em consultório ou online, que é o seguinte, então a gente já viu aí que as cenas, a gente está vendo aqui como as cenas são formadas através das experiências e captadas pelas percepções. Então, tem várias cenas aqui dentro. É por isso que, numa constelação, a gente... eu vou constelar. Minha relação com minha mãe. Aí fez. Aí veio outra constelação. Minha relação com o meu... os relacionamentos que não dão certo. Deu na mãe de novo. A pessoa faz... De novo na minha mãe? Ela diz, tu já curou minha mãe, não? Não, curou. Curou aquela cena com a sua mãe. Entende, Cris? Aquela cena... Porque são várias. Cada relacionamento, cada movimento que a gente vai fazer com pessoas, em especial com a nossa mãe, que a gente tem dezenas de cenas na vida intrauterina. Então, essas cenas vão ficar armazenadas. Se elas forem muito abruptas, muito duras, violentas, elas correm para o inconsciente para a gente tentar sobreviver nossa campo emocional. Se der para a gente se relacionar com elas, elas ficam na consciência, vamos dizer. Entendeu? Então, eu vi que essas cenas são através disso, e o único caminho para mover essas cenas que ficam nesse labirinto de imagens dentro do nosso cérebro, ele é um órgão mecânico, arcaico, duro, pesado, para poder haver uma neuroplasticidade desse movimento cerebral dessas cenas, só através de um caminho, que é o que ali? São nossas emoções. Por isso que na constelação, as frases de soluções, ela é de uma fundamentação teórica impressionante, que aí a gente pode resgatar também um pouquinho da Bíblia, né? E o verbo se fez carne. Porque o verbo se fez carne quer dizer o quê? O verbo materializa. Eu desejo que minha vida seja tal. Eu sinto, então eu vou materializar isso se essa fé em mim está firmada. E na frase solução, a gente vai mover as emoções e recolocar essas fotos no passado do jeito que foi. Entendeu? Então, o cérebro humano está recheado de cenas. Com a mãe da gente em especial, bote cena nisso. Então, essas cenas são absorvidas pelas percepções. E uma coisa, né, especificamente com os bonecos, que eu observei na teoria das constelações, da teoria do baralho sistêmico, é o seguinte: o olhar, para mim, significou aquele ditado que diz assim, os olhos são a janela da alma. Então, quando eu trouxe, inclusive tem no meu livro, né, essa frase que eu digo que eu captei essa teoria daí. Então, quando diz assim, os olhos são a janela da alma, então é de fundamental importância no baralho sistêmico, a primeira coisa que se formar numa cena, você olhar a direção dos olhares dos bonecos. Porque é nessa direção dos olhares que você vai construir as próximas cenas, através das 6 técnicas do baralho sistêmico. Então, fixar isso. Então, lembrar que a cena... Por isso que por isso que eu não estou lembrada agora se o Bert trouxe o psicodrama para as constelações, pelo menos uma parte da teoria. Mas é por isso que a constelação ela é um psicodrama.
Por quê? Porque a construção daquela cena está onde, Cris? No cérebro daquele seu paciente. Cada cena que é colocada aqui é a cena que você retirou do inconsciente dele. Por isso que tem a necessidade, na hora que a frase de solução for dita, a cena também se movimentar. Porque através dos olhos e da frase de solução que capta pelo ouvido, aquela frase, aquela cena também vai ser mudada lá no arquivo cerebral. Então, ou seja, a gente dá a oportunidade de criar, através daquele fato e daquela experiência que ocorreu negativa com aquele paciente, a gente dá a oportunidade, através das constelações, dele ter um novo campo, o quê? Consciencial para a sua vida. Por isso que a constelação é filosofia de vida. Ela é um campo de filosofia. Você vai olhar e você vai ver um ângulo diferente da mesma situação. A gente não vai na mãe do rapaz que disse que ele era burro e chegar lá e dizer para ela, peça desculpa a ele. A gente não vai fazer isso. Ele, através da voz interna e das cenas, da frase de solução, ele vai dizer, mamãe, eu sinto muito por tudo. Mas, diferente da forma que você pensa, eu não sou burro. Eu tenho uma inteligência muito. E eu sou reconhecida em outros campos além de você. Então, esse movimento é um movimento que o paciente faz dizendo, foi assim minha vida. Foi assim. Agora, como eu pego a experiência desse foi assim, é a nova consciência que eu vou tomar, que eu vou receber da vida. Porque se a própria vida constrói esse modelo de relação e chega até você por uma estrutura emocional que você estava totalmente guardada, né, no inconsciente, o Jung diz que enquanto a gente não traz essa dor para a consciência que está lá no inconsciente, a gente é guiado pelo destino das nossas emoções. Então, o destino, na verdade, é aquilo que eu não consegui curar em mim, lá na minha relação com a minha mãe. Quantas pessoas chegam para mim, né? Essa semana mesmo eu fiz uma constelação em grupo aqui em Brasília, e aí eu dei esse exemplo. Uma paciente chegou para mim e disse, Eli, quando eu fui casar, Eli, olha, eu fiz tudo que você imaginar. Tudo direitinho, namorei, noivei, casei, depois tive filho. Aí, depois disso, eu sou traída. Aí, volto para a casa da minha mãe. Eu não consigo entender onde foi que eu errei. Ela não errou em nada. Ela apenas estava sendo guiada pelo inconsciente dela. Por isso que se tornou destino. Ou seja, lá no mais profundo da emoção dela, ela prometeu à mãe dela, lá pequenininha, quando a mãe se queixava que o pai não chegava na hora certa e que achava que ele estava com alguém, que ela mesmo relata que escutava isso, ela constrói, olha para aquela mãe através da lei do dar e receber, do amor, ela diz, mamãe, calma, já que você me deu a vida, me sustentou no teu ventre, eu vou resolver essa questão para a senhora. Como é que ela resolve? Eu caso, sou traída e volto. Volto para onde? Para viver a solidão com a senhora, mamãe. Então, a gente precisa assumir aquilo que não está na consciência e que está vibrando no inconsciente da gente, para a gente poder tomar a nova consciência na constelação familiar. Resumindo, nós somos agentes ativos da hora que a gente decide vir para a Terra até o último segundo da vida da gente. Por isso que não há vítima de nada. A gente apenas atrai aquilo que as nossas emoções nos sentir está vibrando. Então, a constelação, ela é um campo, sim, de psicodrama, porque forma uma cena aqui. A construção dessa cena
a consteladora precisa saber desse campo teórico das constelações para poder entender essa cena. Como é um campo muito complexo, porque é um campo do inconsciente e um campo da alma da pessoa, é por isso que muitos consteladores, às vezes, não conseguem chegar na questão principal de fazer sentido para a alma do paciente, porque, de fato, é um campo complexo. Só que aí, com o método baralho sistêmico, isso vai ficar fácil, porque você sabe que em cada arquétipo tem uma psique da pessoa. Então, esse método ele vai trazer para cá um meio caminho andado para o terapeuta das constelações. Meio caminho, gente, 50%. Na hora que você faz uma formação comigo, eu dou 50% do caminho da cura do teu paciente. Você compra a mim esses 50% através dos arquétipos. O restante é prática sua de saber ler a cena aqui que está lá no inconsciente do teu paciente. E para isso, Cris, eu vou fazer uma cena aqui para você poder, a gente ir debatendo aqui e eu trazendo mais campos teóricos para você poder ver na prática essa teoria toda que eu falo aqui do baralho sistêmico. Vou só resumir. Então, eu falei da teoria que as cenas, o cérebro é feito de cenas e sentimentos. Sentimento porque eu capto isso nas minhas relações, no sentimento. Essas cenas que estão no cerebral, elas são absorvidas pelas nossas percepções e pelo campo de experiência nas relações que a gente tem desde outra vida até a vida atual. São 4 campos. Outras vidas, cenas intrauterinas, cenas diretamente com o portal de vida da gente. Quem é o portal de vida? Pai e mãe. E cenas transgeracionais de 7 gerações para trás. Então, são muitas relações absorvidas por esse campo da memória sistêmica familiar, certo? Então, eu vou simular uma cena aqui para você poder ir lendo para mim, eu vou também lhe ajudando, né, para a gente ir construindo o porquê, tá? Tudo são simulações aqui. Então, Cris, é o seguinte, Maria aqui, sim, antes de eu dizer isso, deixa eu dizer, eu gosto de trabalhar com um paninho. Por quê? Porque o cérebro humano adora limites. Se a gente deixa muito grande, ele não vai entender que é a memória apenas da família dele. São coisas que eu fui pegando, que eu absorvi da minha prática. Então, eu gosto de trabalhar com esse pano e dizer para o paciente, ó, eu divido ele em 2. Como é online, eu digo, daqui para cá é o meu esquerdo, porque nós estamos sentindo espelho, e daqui para cá é o meu direito, certo? E eu peço para o paciente colocar o boneco aonde ele quiser. Ele tem que me direcionar uma manchinha no pano. Nunca não. É sempre o paciente que coloca o boneco. Quando eu vou usar uma técnica do baralho sistêmico, que eu faço uma pergunta ao campo, sou eu que coloco como terapeuta. Entendeu? Então, quando você começa a trabalhar com as constelações, você vai ter certeza, olha mesmo, Cris, que aqui, ó, nesse quadrado, você pode colocar como se fosse um cubo, né, redondinho assim, dentro do quadrado, um cubo bem grande de energia da memória sistêmica familiar. Eu acredito demais nisso. Quando eu olho para o campo, eu digo, aqui, agora, isso é intencional, é física quântica. Eu tenho a intenção de abrir aqui a memória da família de Maria. Então, você imagina esse campo aqui, bem grande, que lá no campo do universo, ele vai trazer tudo que você perguntar sobre a família da Maria. Então, é importante você confiar nesse invisível, porque eu, no final das contas, gente, a consteladora familiar, o constelador, ele vai ler a alma, ele vai escanear a alma. Todo mundo me conhece e sabe, eu não gosto de saber nada da vida da pessoa antes de constelar. Tem gente que vai dizer, Elisângela, eu vou constelar com você, está marcado. Eu poderia lhe passar um áudio para eu explicar um pouquinho? Eu, não. Por quê? Porque quando há uma fala, há o quê? Um cérebro, o quê que eu disse?
atemporal, está preso no passado, né? Então, vai me influenciar racionalmente. Eu não gosto, eu gosto de ler. Eu gosto que o meu baralho diga para mim. Eu chamo ele de fofoqueiro, esse baralho, que ele diz tudo. Eu gosto que ele me diga, eu pergunto o paciente e é batata, certo? Então a Maria veio até a mim e disse, ali, eu vim constelar uma raiva que eu tenho. Só a raiva, é só isso que eu gosto de saber. Então, eu mostro, né, do jeito que você... Como é online, eu vou mostrando imagem por imagem. Eu faço questão de parar um segundinho na imagem, mostrar para o quê? Porque, Cris, que eu faço isso, quando eu mostro no baralho sistêmico a imagem, os olhos dela captam e vai identificar onde, lá no inconsciente, com alguém da família dela, entendeu? Uhum. Porque lá no inconsciente está como? Sobre a família dela, recheada de cena, né? Então, ó, imagens e sentimento vão aflorar no momento que eu começo a mostrar boneco por boneco. Se imagens e sentimentos vão aflorar, ai, parece com minha prima, mulher que morreu, nossa, linda igual a ela. Então, a imagem com o sentimento aflorou. Qual é a teoria da constelação? Cenas e sentimentos. Você entendeu? Que é importante mostrar boneco por boneco. Então, na hora que eu, né, trago Maria, aí, Maria, você quer se colocar onde? Me coloque aqui, quase no meio. Aqui, Maria, E a raiva que você tem, coloque ao meu lado, no seu lado direito, bem na mesma linha. Ok. Então, Maria, eu digo, Maria, diga aqui, você vai me representar Maria. Maria, você vai me representar Maria. Você vai representar a raiva que eu tenho. Beleza. Cris, vamos lá. Você lembra do arquétipo dessa menina, dentro da teoria do baralho sistêmico? Qual é? Lembro, ela é a menina, né? Ela é Sim. esponjinha, ela assimila tudo do sistema, mas é uma menina pura, né? Mas que tem aí muita influência com a dor de todo o sistema, porque justamente por ser esponja, ela assimila muito. Muito bem, perfeito. E o arquétipo dessa mulher? Ela é a guerreira, ela é bastante manipuladora, mas é aquela manipuladora cheia de raiva, cheia de grito, né? Ah, eu te fiz isso e você vai ter que fazer o outro, tal. Ela é uma mulher mais forte, tem dor também no masculino, é bastante masculina também, Sim. É bastante forte de caráter. E ela abdica da própria vida para criar quem? Os filhos. Os filhos, né? É. Então, você vê, Cris, que a primeira coisa, eu chamo isso daqui de primeira cena. Certo? Então, a primeira cena é composto de quê ali? É composto do paciente e do foco. Aí vamos entrar para a teoria. O que seria o foco na constelação? Foco é ela, o espírito dela, aqui, ó, nasceu, ela... Quando eu nasci, eu já sou descendente dos meus antepassados, então ela, o espírito dela, olha para a vida, que é lá na frente, e diz assim, eu vou. Só que na hora que ela diz eu vou, o que é que acontece? A memória sistêmica familiar diz, como é que tu vais se tem uma questão aqui lá no passado? Então, o foco de uma constelação é justamente o emaranhamento onde você está apenas 50% dedicado à tua existência e os outros 50% tentando resolver um perrengue, uma briga, um conflito, uma exclusão da memória da tua família. Então, indiscutivelmente, eu não aceito, eu já fiz várias constelações e eu consigo definir. O foco é sempre, sempre alguém da família. Ou alguém que a família se emaranhou. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Vamos imaginar que o pai dessa menina matou uma mulher. Então, às vezes a filha nasce e está emaranhada com essa mulher que foi morta. Por quê? Porque na hora que essa família dela deu um dano para aquela família, agora é uma família só. Então, indiscutivelmente, ela vai tentar reparar esse erro que o pai fez. Então, o foco é sempre alguém do sistema ou alguém que o sistema excluiu e deu um dano
que formou um próprio sistema e alguém está tentando compensar, certo? Sim. Então, na primeira cena, a gente já viu que ela é esponja e que aqui ela trouxe com um sentimento de raiva. Se ela trouxe com um sentimento de raiva, Cris, e é uma imagem de uma mulher, eu, como terapeuta, eu vou supor que isso aqui poderia ser quem? A mãe dela. A mãe dela, né? É. Só que antes de eu descobrir se é a mãe, houve aqui uma técnica do meu método. Para onde ela olha? São olhares cruzados, seriam Olhar aí, né? cruzada. Ela olha para a suposta mãe e a mãe e a suposta mãe olha para ela. Formou uma linha. Eu chamo isso na técnica de olhar cruzado. Ou seja, por que olhar cruzado? Na física quântica diz assim: a gente atrai os iguais, não são os diferentes, nas relações. Então, na relação, eu atraio o igual. Se eu atrair um homem que trai, é porque dentro de mim vibra traição. Por algum motivo, você pode dizer, não, eu nunca quis ser traída ali, isso é errado, essa teoria. Não, você não, mas alguém dentro de você já foi traída e você disse, deixa que eu resolvo isso. Então, na física quântica, os iguais, os que se têm algo em comum. E aqui, antes de eu descobrir se essa realmente é a mãe, eu tenho que resolver o olhar cruzado. Como é que eu faço, Cris? Você está lembrada para eu resolver essa história do olhar cruzado, para eu entender o que é que tem na psique em comum delas duas? Ou seja, eu vou pedir para o campo, né, que traga a informação, mas para ela eu vou mostrar as cartas sem Sim. que ela, peço para ela, sem pedir, sem pensar em ninguém, que ela traga uma carta que pode ser um sentimento bom ou ruim e que ela me mostre. Muito então, bem. aí eu mostro as cartas, ela traz uma e vai... Perfeito. Eu chamo isso de comando dentro do método. Ou seja, eu vou dizer para ela, Maria, escolha uma carta que a imagem que você escolher pode ter um sentimento bom ou ruim. Agora, você não pode pensar em ninguém que você conhece. Isso. Por que eu digo isso? Porque a tendência dos olhos é, ao olhar na imagem, relembrar alguém que está no inconsciente dessa pessoa, né? E se ela faz logo uma associação com alguém, ela raciocinou, eu quero tirar do inconsciente. Aí eu pergunto, você pensou em alguém? Você vai dizer, pensei, eu não valido aquela carta e vou passar tudo de novo. No caso aqui da Maria, Maria trouxe essa. Como é que a gente poderia ler? Essa aqui eu chamo já de segunda cena, Cris. Segunda cena. Ela trouxe essa carta e aí eu perguntei para ela, Maria, que sentimento você tem por essa carta? Ah, é uma carta que eu tenho um carinho por ela. Eu gosto desse azul abstrato, assim, eu gosto. Então, já mostrou que o sentimento que ela tem sobre algum masculino, porque o azul ainda é do arquétipo do masculino, né? É um sentimento bom, não é isso? É. Muito bem. Então, aqui, essa carta, o arquétipo dela é do masculino, porque no inconsciente coletivo da humanidade, o azul ainda é do homem e o rosa da mulher, certo? Então, só que eu não sei quem é esse azul na família dela. Até então, eu não sei nem quem é esse, nem quem é esse, né? Só que aqui eu tenho uma imagem do cérebro dela de uma pessoa raivosa, não tenho? Isso. Aqui eu não tenho ainda, né? É. Mesmo ela tendo trazido. Como é que eu faço para eu resolver esse probleminha aqui? Eu volto a pedir, né? Que ela não pense em ninguém e que ela traga uma carta que pode ser positiva ou negativa e ela escolhe. Muito bem. Então, aí ela foi lá e escolheu essa carta. Eita. Aqui eu chamo já de terceira cena. Porque Sim. no baralho sistêmico, enquanto os olhares não virarem para frente, a constelação significa que a constelação quer olhar, quer andar, quer caminhar. É o movimento natural desse organismo vivo que está aqui da memória da família. Então, quando ela traz o tucano, que arquétipo é esse, Cris? Você lembra? Comunicação. Comunicação. Então, faltou alguma comunicação com quem? Com masculino. Com o masculino, né? Muito bem. Aí eu vou ter que voltar a pedir, porque eu considero no baralho sistêmico o bico do tucano, o olhar dele é o bico, Exato. porque é mais forte para o próprio animal, que é o tucano mesmo,
Eu não sei se você sabe, mas o tucano ele tem a sombra, a falta da comunicação. E à luz desse tucano, o tucano animal, se ele vê um terreno que está sem floresta, sem árvore, desmatado, ele vai em outros campos, capta as melhores sementes, as mais raras, coloca no bico, voa de biquinho fechado, chega lá no terreno e abre o bico e vai florestar aquele espaço. Que missão linda, né, desse tucano. Quando eu fui descobrir isso, eu achei muito lindo, porque o tucano é meu animal de poder, né? Eu achei muito lindo legal dele. mesmo. E a sombra disso no ser humano, quem tem esse animal de poder é quem está bloqueado aqui, né? Que não consegue expressar os sentimentos, as dores, né? Não pode E daí comunicar. vou ter que voltar a pedir o comando de novo. O comando de novo. A carta com sentimento bom ou ruim, se a pessoa saber para que é. E aí ela traz essa carta, diz que tem um sentimento aqui de pena, tem pena, de compaixão dessa carta. Quando ela diz isso, Cris, qual o arquétipo desse homem? Ele é o alcoólatra. Ele é o alcoólatra, né? Então, a primeira coisa, você pode, que como consteladora, sabendo o arquétipo, você vai dizer: alguém tem vício lá, né? Exato. Aí eu já pergunto. Diga, pode dizer. Aí eu já pergunto, Maria, tem alguém? Quem tem na sua família aí algum vício? Eu vou falando assim na boa, né? Tipo, pode fumar muito, tomar muito, porque às vezes a pessoa se, né? Eu já iria por aí para ver que ela me diga quem é. Pronto, aí se ela confirmar na memória dela, cognitiva, que ela vai confirmar, eu não tenho dúvida nenhuma, ela vai dizer, ou meu pai, ou minha mãe, ou meu avô, alguém vai ter um vício. Aí é batata, aí você matou a charada. Nesse ponto aqui, se ela responder, olha, doutora Cris, o meu pai é alcoólatra. Quando ela disse isso, quem é esse homem? É o pai dela. É o pai dela. Se aqui é o pai, aqui vai ser quem? É a mãe dela. É a mãe dela. Caso você queira ainda confirmar, você pode usar uma técnica do ancestral mais próximo, né? Posso. Se eu suponho que aqui é a mãe, quem é o ancestral mais próximo da mãe? A mãe dela, ou o pai dela. Mas a mãe dela seria. A mãe dela. Eu tento pegar na linha da ancestralidade feminina, da mulher. Então, eu poderia pedir a avó materna. Isso. Entendeu? Por que eu não vou pedir? Porque aqui está claro. Aí, aqui, ó, então vamos voltar. Uma cena, 2 cenas, 3 cenas, 4 cenas. Aqui o olhar foi para frente, a constelação está feita. Eu vou agora ler para mim, depois que eu leio tudo para mim, que esse ler para mim é aquele tempo que eu fico assim, sabe, Cris? Eu peço mesmo um tempo ao paciente, um silêncio, sabe? Para eu ler. Aí gravei aquilo que ela disse, meu pai é alcoólatra, aí depois que eu leio dentro de mim, eu vou traduzir essa leitura da cena dela para ela confirmar ou não o que a cena está dizendo. Então, a constelação é um psicodrama, porque o cérebro humano ele tem cenas e mais cenas e mais cenas dentro dele. E aí, quando esse paciente, ele joga, eu quero colocar ali, desse lado, desse outro, aqui existe um campo consciencial nela, da memória da família. Ela, mais do que eu, ela sabe da família dela. Eu não sei. Então, a gente precisa ler a cena que o paciente construiu da sua própria dor. Né? Então, Cris, tenta ler para mim essa cena como se você estivesse lendo para você. O que é que você acha? Aí você tem que lembrar, o que é que você acha que é essa raiva que ela sente por essa pessoa aqui, que por enquanto ela não sabe que é a mãe dela? Tenta ler. Mas eu leio, posso falar, né? Porque Pode falar. A raiva dela, bom, sem dizer que a mãe dela seria, a raiva dela está relacionada por alguma mulher que tem um problema de comunicação,
um problema, uma dor e sofrimento através do alcoolismo de um homem, sem dizer ela que é a mãe. Perfeito. Mas eu já vejo, né, que é a mãe dela. É a mãe dela, com certeza. Então, vamos ler agora para ela. Leia como se eu fosse Maria. Porque a gente, não, como terapeuta, a gente vai poder dizer tudo assim. Seu pai é alcoólatra, tal, não sei o quê, né? A gente vai ter que ter um jeitinho, como você relatou no início, né? Como é que você iria ler essa cena para Maria, eu sendo a Maria? Eu falaria, Maria, aqui a dor que tem está em você, né, em relação ao seu pai. Essa raiva está relacionada com a sua mãe, o que eu acabei de falar, né? Tem um problema. Acontece que aqui o que eu faço é primeiro mostrar para ela, olha, a dor sua, essa raiva está relacionada com a tua relação com a tua mãe, que tem essa falta de comunicação com o teu pai pelo alcoolismo, e o que geralmente, dependendo do que a gente vai conversando aqui, seria que a mãe dela falou para ela, tipo, né, o teu pai não presta, o teu pai é um alcoólico, e todo esse sofrimento está nela. Então, dependendo, porque aí eu sim faço, né? O que a tua mãe falaria disto, né? Para saber para onde, se é a mãe ou o pai, e aí o processo. Mas eu falaria, Maria, você está agora olhando dentro da constelação, né? Para a sua raiva, essa sua raiva está dirigida à sua relação com a sua mãe pela relação dela com seu pai através do alcoolismo, o sofrimento dela. E aqui tem uma lealdade. Você, desde pequenininha, assimilou muito dessa dor, desse problema, tanto do alcoolismo como da raiva da sua mãe com essa situação, e isso está trazendo agora o problema com você. Que lindo! Meu Deus do céu, que coisa linda, Cris. Parabéns, parabéns de verdade. É exatamente isso. Né? Então, assim, o próprio baralho ele vai encaminhar essa narrativa, esse contar, né? Porque aí vai dizer, a pessoa vai dizer, doutora, é exatamente isso. A minha mãe vive dizendo que meu pai não presta, é um alcoólatra. Né? E eu não consigo falar nada para minha mãe, né? Não consigo nem honrar meu pai, entende? Então vai encaixar perfeitamente, porque nesse método o que é que acontece? Cris tirou isso da cabeça dela, dessa leitura, tirou isso da cena, da cena. Então você consegue perceber que o terapeuta da constelação tem um alívio nisso, porque ele não vai imaginar na intuição dele que por quem é essa pessoa, por que essa menina tem raiva dentro dela, ele não vai imaginar. Ele vai simplesmente conduzir uma leitura da cena do inconsciente do paciente. Né? Sim. E daí, aí, né, aqui, uma vez que está montada essa cena, que você leu para a paciente, que fez sentido para ela, agora a gente faz as frases de soluções. Por onde você acha que começaria? Porque antes de a gente dizer isso, eu vou dizer como eu também iria ler. Eu iria ler assim, eu baixaria aqui e dizia para ela, olha, Maria, primeira coisa, você está casada com a sua mãe através de uma raiva, de um laço de raiva. Mas ali, por que, Eli? Eu estou casada e essa raiva nos uniu. Porque na hora que você viu essa mulher sofrer com o marido, porque é alcoólatra, você inconsciente, você vai lá e diz, não, mamãe, eu fico nesse sofrimento com você. Só que, isso é muito comum, viu, Cris? Uma filha, às vezes, defendeu o pai, que é alcoólatra. Por quê? Porque o alcoólatra, olha como a gente tem que saber da teoria, o alcoólatra, ele pegou na alma dele, ele olhou para trás, viu homens fracos, homens agressivos, violentos, e ele disse, deixa que eu morro por todos vocês. Ele pode ter visto o pai suicidar, o pai morrer num acidente, ele foi alguma coisa com o masculino, porque o vício, ele é uma dor com o masculino. Então, o alcoólatra, ele viu e disse assim, ó, pegou a canetinha da vida e disse, nessa existência eu não vou viver meu propósito, eu vou viver o propósito de morrer por algum homem na minha família.
Então, no final das contas, o alcoólatra, por mais que ele deixe uma família disfuncional, mas ele é puro amor. Em geral, quando ele está sóbrio, ele é um pai extremamente carinhoso com a filha ou com o filho. E ele tem um coração bom, lá no mais profundo, porque ele está totalmente embebido do amor cego emaranhado. Então, eu já aconselhei várias vezes filhas de pais alcoólatras, porque quando um homem alcoólatra atrai uma mulher agressiva como essa, durona, manipuladora, nananã, essa mulher também quer morrer através da raiva, né? A raiva é um sentimento secundário que diz assim, eu morro, mas eu demoro a morrer, ó, aqui eu vivo ainda. Né? Então, a pessoa está ali vivendo uma estagnação da verdade dentro dela. Então, ela bate nesse homem para poder dizer, eu tenho um motivo de viver, eu acabo com ele, mas ele não acaba comigo. E aí é um ciclo alcoólatra e a pessoa que se relaciona com o alcoólatra. Eles ficam presos a um nó extremamente emaranhado. Só que aí acontece o seguinte, a mulher que é, nesse caso aqui, uma mulher como essa, com um arquétipo desse, agressiva, manipuladora, mandona, tal, por que a filha exclui ela? Ela dá um nó nesse casamento com a mãe, porque ela excluiu. E por que ela excluiu? Porque na visão humana, na percepção, a pessoa que é assim, ó, cale sua boca, ela é mais violenta do que aquele que chega bêbado em casa, caça rumo de cama e dorme. Ela vê que o pai é um homem que não tem forças para viver e tem dó dele. E ele dormiu embriagado e amanheceu bom. E a mãe não está embriagada e é agressiva. Então, ela exclui essa mãe, aí é onde eu digo, né? Maria, você excluiu sua mãe pela forma dela reivindicar e se proteger desse marido. Quando a gente exclui, toma posse da gente. E o que é que tomou posse? Mamãe, eu fico com você nessa solidão. E aí você coloca, você vem, né, sem conseguir, né? Se você observar, Maria, eu digo para ela, vou colocar um pouquinho mais para cá. Eu digo para ela, se você observar, Maria, aqui houve um fenômeno. Seu pai vem de blusa azul e aqui a carta do olhar cruzado que tem entre sua mãe e você é azul. Então, isso significa o quê? Que você não pode falar sobre o pai. Você está com receio de honrar o pai na frente da mãe. De dizer, mamãe, não fale assim do meu pai. Aí, quando eu falo isso, eu já usei o quê? Uma própria estrutura do método da cena, do falar, da comunicação. E aí o processo agora, depois que eu falo para ela, vai fazer sentido realmente ali. A minha mãe quer que eu odeie meu pai. Essa que ela quer. Então, no fundo, como é que está a Maria? Como é que eu vou odiar meu pai se esse cara me deu a vida? Ela não vai poder odiar o pai. Ela vai ter dó dele. E ela teve dó porque na cena real, a mãe é agressiva nas palavras e o pai, em algum movimento, ela sentiu mais acolhimento no pai. Então, ela não vai conseguir fazer isso. Porque a alma humana, nós somos alma, nós não temos alma, nós somos alma. A nossa alma não consegue fluir na vida se nós fizermos o único ato necessário para a gente agradecer a vida dos nossos pais, que é obrigado por me trazer para a Terra. Porque, como espírito, a gente quis vir para o planeta Terra. Entendeu? Então, quando eu falo isso, que Maria concorda, fez sentido, Maria, para você? Demais, doutora. É exatamente isso que acontece lá na minha família. Então, ela vai ficar assim encantada, porque ela nem tinha me falado que o pai é alcoólatra, que a mãe é raivosa, que ela não consegue falar para a mãe que também quer honrar a vida que recebeu do pai, né? E aí ela traz essa força. Agora aqui, Cris, por onde você começaria a frase de solução para aqui? Colocar... Sim, aí antes de eu perguntar isso, Cris, na ordem hierárquica aqui, nessa linha do tempo, eu crio uma linha do tempo aqui. Aqui atrás é o passado, a vida começou daqui e vai andando, 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 andando. Ela está em que linha do tempo?
No presente. Com a mãe. Aqui é o passado. Ó. Ela vem. Aí o presente. O presente é o pai dela, né? O presente é o pai dela, mas ela está em que tempo? Aí ela está no passado, então, em relação ao pai. Muito bem. Aí o que é que eu digo? Ó, daqui, ó, de onde está o pai dela, até onde a caneta vai cair, é futuro. Futuro, a constelação não trabalha. Exato. Certo? Aonde a última carta ficar é o presente. presente. Por onde começaria aqui? E por onde começaria a frase de solução? E me diga qual foi a lei do amor que você acha que ela rompeu aqui. Hierarquia, né? Perfeito. O pai dela está na frente, né? É como se ela está fazendo, e a mãe dela também, né? A mãe dela é a... ela toma o lugar de quem aqui? Do pai dela aí. Pai. Então, ela quebra a lei do amor da hierarquia, né? Ela diz, mamãe, deixe, já que o papai... Porque também ela viu com os olhos, ou ouviu, que o pai também prejudica a vida delas, né? Ela também não vai dizer, não, meu pai não é de todo bom. Eu tenho dó dele, porque ele não consegue sair do alcoolismo. Mas que ele faz um estrago com a gente, ele faz. É por isso que ela também se associa à mãe e diz, mamãe, deixa que eu fico do teu lado. Então, ele é fraco, ele não vai conseguir, então eu fico como teu marido. Só que esse marido aqui é o marido que vai rolar com a mãe, porque ela veio para essa vida ser marido da mãe? Não. Ela veio no papel de filha, então ela tem que se colocar no papel de filha dentro desse sistema, né? Exatamente. Por onde a gente começa e qual frase de cura você daria aqui? Eu colocaria com a mãe dela, primeiro dizendo, mamãe, eu sinto muito. Eu sinto muito pelo teu sofrimento e por toda a raiva que a situação com meu pai te causou. Perfeito, que lindo. Mas eu agora tomo o meu lugar e fico, né, para levar minha vida para frente, deixando a raiva que te corresponde e tomando conta somente da minha raiva, porque até agora, levando a tua, está muito pesado. Muito bem. Eu devolvo esse lugar para quem? Para o pai, né? Para o pai. Aí, ó, olha a cena, ó, a cena. Mamãe, nanana, tudo que você falou. Por isso que esse momento aqui é de extrema importância, porque os olhos da paciente estão vendo e os ouvidos. Isso. Então, vai construir o quê? Já que a consciência é construída através dessa cena que é armazenada no cérebro, isso daqui vai construir uma nova cena. Dentro do cérebro da pessoa. E ela, com essa nova cena, ela vai construir o quê? Uma nova consciência para ela. Exato. Então, ó, mamãe, nanana, tudo que você falou. Agora, eu me coloco no papel de filha e devolvo esse lugar para o meu pai. Isso. E aí também, quando acontecem essas relações de pai e mãe, eu sempre falo, papai, agora eu posso te ver. Muito bem, diga, papai. Agora eu posso te olhar. Agora eu te vejo. Agora eu te vejo. Tentando fazer uma frase usando a comunicação, o que é que você diria? E posso comunicar que a partir de hoje vou colocar-me no meu lugar de filha e ter vocês no lugar de pais. Obrigada pela vida, honro minha vida através da sua. Pronto, aí esse daqui que é a comunicação pode ir para trás dos dois e a filha ficar aqui. Me diga aí, por que você acha que eu coloquei a filha ao lado do pai? Eu ia te perguntar isso, por que você não colocou na frente deles? Não, na frente não pode, né? Porque eu considero assim a constelação. Aqui eles ficam empatados para a vida. A filha fica o certo é pai, mãe e filhos. Mas por que você acha que eu coloquei aqui? Porque daqui a filha pode ir para a vida, ó. Nunca é na frente aqui, não é bom colocar, tá? Tá. Por que você acha que eu coloquei ao lado do pai? Não sei, eu ia te perguntar isso, porque ela deveria estar do outro lado da mãe dela. Se ela vem, é porque cada caso é um caso específico. Eu aprendi isso com o próprio Bert Hellinger. Se ela vem, ela está aqui na honra da mãe, vinculada inconscientemente à dor da mãe. E o pai, ela não consegue falar na frente da mãe que ama o pai ou que tem pena dele. Então, trazê-la para cá, para o lado do pai, vai fazer ela dizer, eu posso, sem culpa, ficar ao lado do meu pai. Olha só, entendi.
Tá vendo que esse mínimo detalhe vai construir uma nova cena, mesmo que você não diga isso para a paciente, eu gosto de dizer, mas mesmo que você não diga, a alma dela vai captar. Poxa, eu fiquei na frente ao lado do meu pai. Coisa que eu nunca pude ficar na frente da minha mãe, entendeu? E a maioria de constelações também, o que é lindo no final é quando acontece isso, por exemplo, né? E se você vê, os olhares estão para ele em harmonia já. Não tem ninguém olhando para outro lado. Muitas vezes a constelação fecha assim. Quando fecha em harmonia, é isso, né? E agora ele está dentro do problema mesmo, da situação deles, mas é como que tem um processo harmônico também, né, na relação. E aqui eu posso perguntar a ela, Maria, seus pais são separados ou casados? Geralmente vai dizer, meus pais são casados ainda. Aí eu deixaria eles juntos. Se eu dissesse, não, meu pai é separado da minha mãe, você mora com quem? Com a minha mãe. Aí eu faria... Você separa, exato. Certo? Aí me diga uma coisa, Cris, os pais dela estão juntos. Aqui a gente ainda pode fazer um último movimento, que seria tirar essa imagem para os olhos de Maria Bela com outra imagem. Ela é criança? Não, né? Exato. Eu sempre peço isso, né? Maria, agora escolha uma carta para você hoje, nessa nova situação. Perfeito. Qual é a carta que você... Geralmente eu faço ela escolher, né? É ela que escolhe, com certeza. Eu estou escolhendo aqui porque aqui é a simulação, né? Então, Maria foi lá e escolheu aqui, tá? Pronto. Aí você coloca dentro. Tem paciente meu que diz, não, pode tirar essa menina e colocar só essa. Eu disse, não, porque você foi essa. Não tem como mudar quem você foi. Né? Então, eu coloco dentro. E ela agora está aí, cheia de vida, esperança, força. Isso. Ainda está emaranhada, mas já sabe que pode se tratar, já né? Sabe. Não, todos nós vamos estar emaranhados até o fim, né? Isso é muito certo, né? Assim, a gente tem que... Muitas vezes as pessoas pensam que dizem assim, eu vou fazer uma constelação porque eu quero me curar de vez, mas, olha, não gente assim. vai trazer sempre, né, esses movimentos. Mas eu sempre fecho, quando ela traz assim uma carta, eu adoro essa carta, então eu sempre falo, olha a nova energia, né? Você vai agora nessa constelação, você traz uma força de uma mulher com mirada para frente, força de empreendedora, né? Eu sempre dou um pouco da carta também, muito e aí bem. eu fecho. Perfeito. E aqui alguém poderia se perguntar, mas Eli, tu não vai mudar essa mãe dela, não, a nova imagem? Porque eu não estou trabalhando com a mãe dela aqui, né? Trabalhando com ela. Eu não posso mudar a estrutura da psique dessa pessoa se ela não vem para o processo de cura. Mas uma coisa é certa, uma vez que uma pessoa no sistema se cura, isso vai ressoar para trás e para frente, não é isso? Vai ressoar indiscutivelmente, né? Mas eu tenho que entender que ressoa como? Porque quando eu crio uma nova consciência, uma nova forma de pensar a vida, eu simplesmente vou ter novas atitudes. Então, por exemplo, qual seria a nova atitude da Maria? É muito importante, e eu gosto de fazer isso através de bater fotos, umas 3 fotos da sessão, inclusive eu chamo de reconstituir a cena, que é a cena inicial, mesmo final ali, que me deu aquelas 4 primeiras cenas. Porque a constelação, ela também vai começar quando o paciente deixa o consultório, né? Então, o paciente deixa o consultório, está levando uma nova consciência na memória da família dela, porque ela é parte da família, e aí ela terá que ser o observador dessa nova consciência. Isso é programação neurolinguística. Eu, como observadora dessa nova consciência, eu simplesmente vou ver como eu vou atuar agora a partir daquilo. Então, por exemplo, se minha mãe chega, seu pai, mais uma vez fez isso, fez aquilo, não sei o quê, e eu sei que no final das contas essa mulher está lá no mais profundo dela, eu não largo esse chão de jeito nenhum. Porque tem muito isso, né? Eu constelei uma família em João Pessoa que o pai é alcoólatra, mas a família não deixa o cara ir embora de jeito nenhum, porque ele ganha muito bem, ele trabalha feliz. E aí o dinheiro dele banca, inclusive a menina que veio constelar é uma menina que meio que suga esse dinheiro,
Então, tipo assim, ela fica na culpa porque suga o dinheiro do pai, e aí, deixa ele. É ela que vai buscar, ao invés da mãe, né? Ou o pai só, ela que vai buscar o pai no bar, todo embriagado, tal, cuida dele, interna ele às vezes, entendeu? Então, assim, no fundo, tem relações que já foram estabelecidas, né? Eu não largo esse homem, então, uma filha, quando ela quer um processo de cura, ela vai dizer, né? Então, deixa com ele, com você, mamãe. Tudo que você já quer ficar desse jeito até o fim. Né? Então, para isso, sabe, Cris, a gente vai ter que ter uma força mental, é mentalismo mesmo, muito grande da gente olhar, né, olhar com a alma inconsciente e dizer, olha, esse modelo de vida não dá para mim. Eu sigo outro modelo, pertenço, mas não dá para mim. Exato. Então, aqui também caberia, já que ela trouxe uma nova foto, caberia, né? Para ela sair desse movimento, né? Olha, mãe, pai, eu sinto muito, mas esse modelo de casamento, para mim, não serve. É. Eu vou continuar pertencendo, me alegro demais por ter recebido a vida de vocês, mas eu agora vou para a vida em busca de um novo modelo de casamento. E tá tudo bem eu ser diferente. E tá tudo bem, essa frase é muito bonita, né? Eu sempre falo isso quando acontece isso, tá tudo bem eu fazer diferente. Aí a pessoa fala, né? É mesmo, achei que você me deu um alívio também com essa frase, sabe? Tá tudo bem eu ser diferente, né? E tá tudo bem. Aí vamos entrar no campozinho teórico. Tá tudo bem eu ser diferente. Olha, já deu até uma palestra sobre isso. Tá tudo bem eu ser diferente. Por quê? Olha que incrível isso. Se na família todos são ligados por uma memória sistêmica familiar, eu chamo da caixa preta do avião, que vem de 7 gerações para trás, vem o quê? Traições, abusos, falências, doenças, medos, depressão, várias coisas colocadas aqui dentro da caixa preta da família, através do que aconteceu lá atrás. Isso é fechado numa cápsula, e aí essa cápsula ela é capturada por cada membro que vai nascendo. É igual o avião, quando cai, todo mundo morre, mas ficou lá os segundos para saber o que aconteceu. Aqui é do mesmo jeito na família. Todos nós estamos dentro do mesmo avião. Se todo mundo for morrendo e só sobreviver você guarda a memória da sua família. Entendeu? Então, quando isso vai acontecendo, e tem um membro, Cris, um membro, que está todo mundo ligado aqui. Imagina um monte de cabecinhas ligadas aqui, um fio aqui que liga. Se todo mundo está aqui ligado, aí o que é que acontece? Se vem um membro e diz assim, eu não, comigo não. É o que a gente vai chamar de ovelha negra da família, né? Sim. Então, esse membro vai dizer assim, comigo não dá eu ter uma relação assim. Do mais simples de uma cultura de família ao algo mais complexo. O mais simples o quê? Eu estou falando de campos que eu já constelei. A menina veio constelar a culpa que tem de usar uma calça jeans. Olha que coisa. E eu pensava, meu Deus, que tema bobo. Essa menina tem o que fazer na vida, não. Senti culpa porque eu uso uma calça jeans. Estava lá na memória da família que mulher só deve usar saia. Entendeu? Então, ela usava saia quando ia para a casa dos pais, fora da casa dos pais usava calça jeans, e aí, toda vez que usava calça jeans, aconteceu alguma coisa com ela. Por quê? Porque ela ligada, a memória dela sente culpa, porque está burlando uma lei da caixa preta, e aí vai entramelando na vida dela. Então, quando um membro diz assim, para mim não dá desse jeito, e está tudo bem eu ser diferente, ele vai precisar de uma força extra dentro do espírito dele, porque ele vai ter que olhar e dizer, tá tudo bem eu ser diferente. Dizer isso, mantrar isso dentro de você. E sustentar, sabe o quê? A ida até a casa dos pais, ou na família maior, e escutar piadinhas ainda por cima.
Porque essas piadinhas é a consciência da família tentando encaixá-la dentro do que eles pensam. Então, a constelação ela começa também para além da própria prática, entendeu? Uhum. Além dessa própria prática, para poder a pessoa dizer, né? Eu pertenço, mas eu pertenço diferente. Então, é importante para o paciente sair de um consultório e ele sair firmado com essa nova ideia de vida que ele vai ter. Não, a minha nova ideia é que esse modelo de casamento da minha mãe e do meu pai não serve para mim. E eu não vou ficar com culpa porque eu penso dessa forma. É só uma foto, é só um modelo de vida, é só um retrato que tem lá dentro da caixa preta da família, dizendo que tudo bem, eu vou atrair um homem alcoólatra para eu poder honrar a minha mãe, que também teve um marido alcoólatra. É só uma ideia de vida que você pode, né? Então, assim, as ovelhas negras da família, elas vão precisar de muito esforço mental, emocional, diário, se acordar, como os alcoólatras dizem, por hoje eu não bebo. E aí a pessoa dizer, por hoje eu reforço, não tem problema. Como é que foi a frase que você disse? Tá tudo bem. Ser Tá tudo diferente, bem fazer diferente. se eu fizer diferente. Então, diariamente a gente tem que degustar essa fala, entende? Uhum. Alguma coisa que você quer acrescentar aqui, Cris? Não, tá ótimo. Tá ótimo? Muito Pronto, legal. aqui eu fico uma foto daqui dessa cena aqui, uma no todo, e faço a reconstituição de cena, trazendo no início e mando para a paciente. Peço para ela escrever, vou desmanchar, tá? Peço para ela escrever e dizer tudo que, lembrar na escrita tudo o que ela sentiu, porque isso também é uma programação neurolinguística. Quando a gente escreve, a gente manda um comando para o cérebro que a gente está mudando, mudou, quer mudar, a gente está em outra energia de pensar, porque tudo é pensamento, né? Tudo vai ser o pensamento humano. Entendeu? Sim. Tem mais alguma questão, Cris? Não, foi muito legal, muito bom. Muito bom, né? Certo. Agradeço. Pronto, então a gente fica por aqui. E aí, né, porque a gente vai fazer essa mentoria uma vez por semana, tá? Uhum. E aí, nessa uma semana, se você constelar aí com o método baralho sistêmico, tira foto, faz algumas anotações para na próxima semana a gente Estudar isso. estudar um caso seu e Legal. eu não sei se eu fui certa, se esse caminho estava certo, tal, para a gente trazer aqui para essa prática, tá certo? Tá certo. Então, Obrigada, Elisângela. obrigada, querida. Muito obrigada. Agradeço a todo mundo aí do YouTube que vai assistir, do Instagram e tudo mais. Puder curtir e comentar aqui no meu YouTube, agradeço demais. E se você quiser fazer parte de uma mentoria, de uma supervisão online, 100% online do meu método baralho sistêmico, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo todos os meus links para você entrar em contato comigo. Cris, meu Venha. amor, muito obrigada por tudo. Eu amo fazer mentoria com você. Tá bom, muito